Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar novamente sobre botânica. Nós vamos agora passar para a parte de cima da árvore, né? Os caules, nossa, os frondosos caules, né? Que a gente abraça, que a gente sente a energia, o poder do vegetal. Tá? Então, os caules são órgãos vegetativos, né? Não são órgãos reprodutivos. Então, são órgãos vegetativos que sustentam a vida da planta, que dão função e realizam funções para manter a vida da planta, né? Tá? Como, por exemplo, a condução, sustentação, armazenamento de reservas, né, alimentares. Então, nós temos aqui um modelo de um caule de uma sequoia, uma árvore gigantesca, centenárias que ocorrem nos Estados Unidos e na América do Norte, né? Então vocês podem ver aí o tamanho desse caule. Se vocês conseguirem observar, tem algumas pessoas aqui de costas ao lado desta sequoia, para vocês verem o tamanho dessa sequoia, né? Então este caule dá sustentação a todas essas plantas, tá? São geralmente aéreos e normalmente com fototropismo positivo e geotropismo negativo. Lembra o que nós tínhamos nas raízes? As raízes tinham geotropismo, crescimento para dentro da terra, da raiz, positivo, fototropismo negativo. Então não gostavam das luzes, da luz, né? As raízes se protegiam. Aqui é o contrário, os caules têm fototropismo positivo, tendem a crescer para o céu sempre, né? Em busca de luz, em busca de iluminação, de energia, e possuem geotropismo negativo, significa que eles não vão crescer para dentro da terra, porque são negativos. Tá? A partir dos meristemas apicais, então nós temos meristemas apicais no topo do caule, nós temos meristemas apicais nas pontas dos galhos, né? Nas pontas dos ramos, tá? Então, a partir destes meristemas primários apicais, tá? Vão se produzir gemas, nós e internós, né? E vão formar gemas e brotos que formam galhos e ramos, tá? Ou vão crescer, então vai ficar a pontinha da árvore lá em cima, né? Tá? No caule nós temos então essas três regiões: nós, internós ou internódios e gemas, tá? Nós, de onde partem as folhas, ramos ou flor. Então, nós temos um nó aqui no caule, e deste nó vai partir uma folha, ou vai partir um ramo, ou vai partir uma folha, uma flor, tá? Nós temos os internós, que é a zona entre dois nós, tá? No caule, tá bom? Ou no ramo, não na lateral, tá? Então, olha aqui, eu trouxe essa foto para vocês. Isto aqui é um caule de uma araucária, um pinheiro aqui do sul do Brasil. E nós podemos ver aqui, então, os nós, né? Para quem é aqui do sul a gente chama de nó de pinho. E a zona de internós, então, onde não tem nós. Aqui a gente vê que não tem nó. E aqui tem nó, né? Então, esse aqui é um corte, aqui tá aparecendo os três nós. Provavelmente ela tinha muito mais em todo o cilindro do caule, tá? E aí nós temos gemas, meristema primário, protegido por pequenas folhas modificadas, tipo escamas ou catáfilos, né? Podem ser apicais ou laterais. Então, as gemas, olha aqui, nós temos uma gema terminal, que é protegida pelo catáfilo ou pela escama, mas nós temos também gemas laterais, tá? Estas gemas laterais podem vir a formar um ramo, um galho, uma folha ou uma flor. E a gema terminal, ela vai crescer
para cima, até atingir a altura máxima dela. E aí ela pode ou simplesmente parar de crescer, ou lançar galhos, e aí ela perde essa dominância apical, tá? É assim que são as regiões do caule: nós, internós ou internódios, né? Ou entrenó também pode ser aceito, e as gemas, que podem ser gemas apicais ou laterais, gemas terminais ou axilares, como se estivesse na axila do nosso braço, na axila do galho, né, do ramo, tá? Os caules podem ser de dois tipos: monopodiais ou simpodiais. Se forem monopodiais, eles possuem um eixo principal. Exemplo, nossas coníferas, nossos pinheiros, né? Pinheiro do Paraná, araucária, o pinus, né? Então tem um eixo principal. A palmeira, né? Então são monopodiais, possui um podo, né? Possui um ramo, um tronco, né? Ou são simpodiais, eles não têm esse ramo, eles vão crescendo para todos os lados, tá? Eles vão crescendo nessa estrutura sem um eixo principal, tá? Então essa é a diferença entre monopodial e simpodial, né? Possuem ramos laterais, partem de um eixo principal, sendo que cada ramo representa um crescimento ou apresenta um crescimento limitado. Esses ramos não vão crescer infinitamente 500 metros para cada lado, não. Eles têm uma estrutura limitada pelo espaço ambiental e também pela função, pela altura da árvore, onde que eles estão, se eles estão mais para baixo ou mais para cima, e também pela característica genética. Lembram, pessoal? Lembro a importância de entender a genética? É a genética que também vai determinar a posição, a função desse galho, a quantidade de vida, sobrevida desse galho, né? Com a sua interação ambiental, né? O simpodial, então, sem eixo principal, com crescimento limitado. Então, vai crescendo da mesma forma para os lados, né, até atingir o seu padrão genético, né, se o ambiente permitir. Né? Quando para de crescer, novo ramo inicia seu crescimento. Então, se vocês olharem, daqui surge um novo ramo, daqui vai surgir um outro, dali vai surgir um outro. Novamente, correm lá no quintal da casa de vocês ou na rua, depois da aula terminar, hein? Antes da aula terminar, não, senão vocês perdem aqui. Correm lá e olhem para a árvore que está na rua, na calçada de vocês. E olhem se ela tem um único eixo principal ou se ela tem vários eixos principais. Vários eixos, né? Um surgindo do outro. A grande maioria das árvores em arborização urbana, nas cidades, plantadas nas calçadas, elas apresentam um eixo simpodial, ou seja, não tem um eixo principal. Crescem para tudo quanto é lado, para quê? Para que possa, então, ter uma copa maior e formar mais sombra, tá? Ok? Então, essa é a tarefinha de casa de hoje de vocês. Vocês vão lá na rua, vão lá no quintal e vão ver os caules do quintal e da rua de vocês e ver se são monopodiais ou simpodiais, tá? Se são aéreos eretos, tipo tronco, olha aqui um tronco, né, lenhoso, bem desenvolvido e ramificado, então pode ter num determinado ponto uma ramificação, né, tá? São árvores, então. Ou do tipo haste, pouco desenvolvido, olha aqui, ó, pouco desenvolvido. Quem são esses? Não tem desenvolvimento secundário. Ai, professor, esqueci quem é que não tinha... Quem não tem desenvolvimento secundário? São as plantas monocotiledôneas, que não engrossam os seus caules. Então aqui, né? Olha aqui. São galinhos fininhos, tá? Pouco desenvolvidos, geralmente clorofilado. Então esses são verdes, olha aqui. São verdes
E aqui são marrons, já são suberosos, né? Os córtex, né? A casca, né? Tá? Pouco lignificado. Estes não têm lignina, quase não tem lignina. Então a gente pega, dobra, quebra, rasga. Agora vamos pegar um tronco de uma árvore, de um pinheiro, para ver se a gente consegue dobrar. Não consegue, né? Tá? Por exemplo, ervas, couve, cravo, feijão. E aí nós temos outros tipos que vocês podem confundir. Ah, mas o bambu e a palmeira não são hastes? Podemos chamar de haste, né? Mas não são hastes porque a haste não apresenta crescimento secundário, né? Já o bambu e a palmeira são estipes, né? A palmeira é uma estipe, tá? Uma estipe, porque apresenta crescimento secundário. E o bambu é um colmo, porque apresenta internódios ou nós bem fortes e ela é mais ou menos oca dentro, né? O bambu, o caule do bambu é oco dentro, né? Tem uma bainha aqui que depois nós vamos falar que fecha esses internódios, mas aqui dentro é oco. Então, quando a gente corta o bambu, a gente vê que tem um espaço oco e ela só tem uma camada assim de células de paredes, né? Já a palmeira, ela é sólida, tem madeira por tudo, né? Tem tecido de preenchimento por tudo, tá? Então, é um caule cilíndrico, a palmeira, sem ramificações, com folhas somente no ápice, olha lá, só lá em cima. Toda vez que ela vai crescendo, ela vai perdendo as folhas, tá? Então, ela vai ficar com folhas só lá no topo dela. Nós vamos falar sobre isso bem cuidadosamente mais para frente, tá? E os bambus são divididos em nós e internós, então vocês estão vendo aqui os nós, a zona do internó, né? A palmeira aqui não tem isso, né? Pode ser oco, como eu falei para você, fistuloso, que é o bambu, ou cheio, como é a cana, que eu já falei para vocês da cana, já falei para vocês do palmito, né? Tá? Certo? Só que o palmito não é um como, o palmito é uma estipe, né? Por que que é uma estipe? Porque o palmito não tem os gomos, não tem os nós nele, né? Já a cana, a gente sabe que tem os gominhos lá, que a gente fala os gomos da cama, que são formados pelos nós, e aquilo ali então são os internós, tá? Ok? No início é meio complicado, mas vocês vão lembrar. Por isto que é importante lá no quintal de vocês pegar livros, pegar revistas e revisarem os conteúdos para fixá-los, tá? Caules aéreos trepadores. Então, nós tínhamos caules aéreos eretos, né? Então, estão eretos, vocês não estão vendo eles se dobrarem aqui, descerem, subirem, se enrolarem, vocês estão vendo eles crescendo retos. Agora nós temos os trepadores, que são os tipos volúveis, que são as plantas trepadeiras, e o caule se enrola num suporte. Então, se eu colocar um pedaço de ferro aqui, esses volúveis eles vão se enrolar ao longo do ferro, tá? Ok? Tipo este aqui, ó. Tá vendo? Estão se enrolando, são volúveis. Estão se enrolando aqui. E os sarmentosos, né? São plantas trepadeiras com raízes grampiformes ou gavinhas para fixação, que é o tipo do chuchu. Então, o chuchu, ele não cresce se enrolando, ele cresce se fixando com as raízes grampiformes, que a gente já falou em aulas passadas quem são elas. Tá? Então, percebam que existem estruturas diferentes. Aqui, nós não vamos encontrar estruturas grampiformes. A gente pode pegar e rosqueá-los no sentido inverso e eles vão se libertar da estrutura que deu suporte para eles. Esses são os volúveis, né? São os caules volúveis, porque vão crescendo num sentido, tá? Os sarmentosos, não, os sarmentosos vão crescendo e se fixando em algum lugar. Eles lançam os seus grampiformes, né? As gavinhas para fixação do chuchu, por exemplo, né? Tá?
Então vão fixando, e pelos grampiformes também vão se fixando, mas também vão tentando ali então extrair outras substâncias, tá? Existe um ditado que os volúveis e os caules trepadores, né, sarmentosos, algumas espécies deles, quando eles estão aqui no sul, eles crescem num sentido anti-horário ou horário, né? E outras, quando estão lá no hemisfério norte, crescem no sentido contrário, tá? Por causa da direção do Sol, né? Então eles são heliocêntricos, eles se centralizam em direção ao Sol, eles estão sempre crescendo em sentido do Sol, tá? Ok? Vamos ver os caules aéreos rastejantes. Então, nós tínhamos os eretos, nós tínhamos os trepadores e agora nós temos os rastejantes, tipo os caules do morango. Então, se você tem um plantio de morango ou se você conhece alguém que tem um plantio de morango, você vai lá, você vai ver que os caules estão todos espalhados pelo solo, tá? Isso aqui é como se fosse um ramo de folhas e aí daqui vem então as flores e os morangos, né? E isso nós chamamos de estolho ou estolão, né? Então possuem esses caules rastejantes, tá? Caules subterrâneos. Podemos ter caules subterrâneos? Sim, como nós tínhamos raízes aéreas e raízes aquáticas, também podemos ter caules subterrâneos. E aí vai vir uma grande surpresa para vocês, porque vocês vão perceber que muitas vezes a gente fala que está comendo raiz, quando na verdade está comendo caule, né? Tá? Por exemplo, os caules do tipo rizoma se desenvolvem horizontalmente, emitindo folhas para cima, tá? Apresentam raízes adventícias, né, que são essas raízes aqui, adventícias, tipo samambaias, bananeiras e gengibre. Então, o que que acontece? Quando você planta uma bananeira, essa bananeira chega um momento que ela começa a lançar rizomas e dali dos rizomas vão surgir novas bananeiras. Então, você plantou uma bananeira na tua casa, passam uns 2, 3 anos, vocês vão ter umas 30, 40. Estou exagerando, mas que vocês vão ter muito mais do que uma, vocês vão ter, e isso eu garanto. Porque é a forma da bananeira se desenvolver, por meio de rizomas. Isso também acontece no gengibre, né? Então, o gengibre, se você plantar, ele vai crescer para cima, vai formar uma nova planta para fazer fotossíntese, e para baixo ele vai lançar a sua raiz se espalhando, né, lateralmente, tá bom? As samambaias, as mesmas coisas. Os tubérculos, né? Então, tubérculo não é uma raiz, é um caule subterrâneo. Por exemplo, a batata inglesa. Então, olha aqui, nós temos exemplos de batatas. Essas batatas têm vários tipos aqui, né? Apresentam gemas, né? Então, elas apresentam gemas. Essas batatas são as batatas crioulas. Bastante importante a gente preservar genética, né? Para não ficar sempre com um só tipo de espécie. Então, nós temos que fazer um banco genético das diversas espécies do mesmo gênero, para que depois no futuro a gente possa cruzar essas espécies e dar mais resistências aos vegetais, garantindo mais nutrientes, resistências contra doenças, defesa contra micro-organismos e assim sucessivamente, sem necessidade da transgenia. Tá? Apesar de haver a transgenia, a gente já falou sobre transgenia aqui, já falou sobre mutação, mas pelo simples cruzamento em interespécies, né, entre duas espécies diferentes ou mais, nós conseguimos formar indivíduos mais fortes, indivíduos mais capazes. Isso a gente chama de melhoramento genético. Tá? É o ato de manipular a genética do indivíduo sem mutá-la, sem fazer transgenia. Então a gente está melhorando uma característica daquele indivíduo.
tá? Ou então os bulbos, que são achatados, né? Com estrutura conhecida como prato, de onde partem as folhas. Então, nós temos aqui um bulbo, né? Certo? E daqui nós temos uma posição, uma estrutura que partem, então, as folhas, né? Estas aqui são as flores lá da Holanda, muito comum, as tulipas. Então, dessas tulipas, né? Vocês estão vendo aqui que estão nascendo folhas. Vou limpar aqui a tela para vocês verem, né, as diversas folhas. E daqui vai sair uma folha que vai gerar uma flor, tá? Onde, então, surgem folhas modificadas, né, de escamas ou catáfilos que acumulam nutrientes, por exemplo, cebola e alho. Então, a cebola é chamada tunicado, né? Então, nós lembramos de uma cebola que ela tem camadas, né? E essas camadas são chamadas de túnicas, tunicado, né? Um caule tunicado. Então, quando vocês comerem cebola, vocês não vão dizer assim: estou comendo um vegetal, estou comendo um legume, estou comendo o que mais? Uma fruta. Não, eu estou comendo um caule modificado na forma de bulbo, né? A cebola é um vegetal, mas ela não é um tubérculo, ela não é uma batata, ela não é uma raiz, né? Ela não é um legume, ela é um bulbo, um caule subterrâneo, tá? Ou escamoso, como o lírio. Então, você pegar um bulbo de um lírio, vocês vão ver que diferente da cebola, que a cebola é toda bem fechadinha, bem lisa, o lírio ele é todo escamoso, tá? Uma escama por cima da outra, tá? E sólido como a tulipa e o açafrão, que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Que é sólido. Tá certo? E aí nós temos os caules aquáticos. Quem são os caules aquáticos? São geralmente flexíveis, vivem lá dentro da água. Olha aqui, a água, os caules estão dentro da água. A folha está lá na superfície, respirando, fazendo fotossíntese. Mas o caule está aqui dentro da água, tá certo? Então, esses são os caules aquáticos, que são dotados de parênquima aerífero. Então, eles possuem células, né, que fazem ou que permitem a troca gasosa. Tá certo, pessoal? Vamos falar agora sobre morfoses caulinares, ou seja, tipos de caules ou tipos de formações do caule diferenciadas, tá? São modificadas pela adaptação ambiental. Então, os caules podem sofrer adaptações ambientais para garantir sua sobrevivência, como é o caso dos suculentos, né? Como é o caso dos suculentos, que fizeram uma diferenciação das suas células, dos seus tecidos, os parênquimas aquíferos, para armazenamento de água. Então, são plantas de climas áridos, secos, desérticos, por exemplo, os cactos, né? Então, os cactos modificaram seu caule, modificaram suas folhas, né? Então, não são espinhos, esses espinhos são folhas modificadas. O caule se modificou e armazena água, né? Tem uma camada de cutina muito forte, né? De queratina nas células para evitar a perda dessa água, tá? Ou os cladódios, que também são tipos de caule, mas percebem que são diferentes. Nós temos aqui caules maiores, né? E aqui nós já temos um outro tipo de caule mais achatado, também com folhas modificadas na forma de espinhos, e nós temos então aqui frutos que vão gerar flores, né? Tá? Certo? São achatados, clorofilados e reserva de água, realizam a fotossíntese, tá? Então aqui são ambientes um pouco menos
seco do que os climas desérticos ou que as regiões desérticas. Então, eles possuem estruturas bem diferenciadas, né, dos suculentos, os cladódios e os suculentos, tá? Os alados, né? Então, se nós pegarmos a carqueja, nós vamos ver que os caules da carqueja possuem tipo alas, tipo asas, né? Então, lembrem, alados significa de asas. Então, o caule possui expansões laterais que dão um aspecto de asa, né? São as expansões aladas, né? Achatado, aspecto foliar, adaptado para realizar fotossíntese. Gavinhas, né, se enrolam sobre uma estrutura para obter a fixação. Tipo disso, uva e maracujá. Então, o caule se sustenta, né? Normalmente nós colocamos arames, então as uvas crescem, se sustentam ali e se fixam ali, tá? Ok? Espinhos, né? Nós falamos de espinhos em outra aula, né? Tá? São modificações pontiagudas, né? E rígidas, proteção contra herbívoros, por exemplo, laranjeira e limoeiro. Nós estamos vendo aqui, eu coloquei uma outra característica de espinho, né? Um outro tipo de espinho, tá certo? Ok? Então, elas protegem contra os animais, ataques de animais, né? De herbívoros. Então, nós temos aqui um exemplo de espinhos em caules, né? E por último, nós temos os xilopódios, né? Que são subterrâneos, armazenam substâncias de reserva, plantas do cerrado, resistente a incêndios. Por exemplo, aqui nesta árvore, nós temos então os xilopódios, são estruturas que armazenam água, que armazenam substâncias que vão permitir com que as plantas sobrevivam em ambientes áridos ou a incêndios. Por quê? Porque tem uma grande quantidade de reserva de água e de nutrientes, tá? Então, com isso, a gente termina os nossos diferentes tipos de caules, né? Ou diferentes estruturas de caule. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu particularmente gosto muito de entender os caules, as formas de caules, né? Alguns caules que a gente usa na nossa base alimentar, né? Alguns que a gente usa como decoração ou como suporte para as nossas atividades no dia a dia. Ok, pessoal? Tudo de bom para vocês. Estudem, revejam, revisem. Lembre-se, para frente, para trás, para frente, para trás, para o lado, nós vamos fixando conteúdos. Vão lá no quintal agora dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, no vizinho, na rua, e vão ver os caules. Assim vocês vão fixar todo este conhecimento, né? E aí vocês voltam, revêem, fazem uma pesquisa na internet, leem um livro, né? Vão lá, colocam uma etiqueta na árvore da calçada em frente à sua casa. Este é um caule ereto, monopodial, simpodial, né? Esta é uma gavinha. Este é um bulbo, coloca lá na cozinha da sua mãe. Vamos comer então um bulbo, ou vamos comer então uma batata que é um tubérculo, né? Ou vamos comer então um estolho. Não, nós não vamos comer um estolho, porque o morango continua sendo o fruto ou o pseudo-fruto que nós vamos ver mais para frente. Só o estolho, que é o caule do morango. Não confundam, ok? Tá? E assim nós vamos terminando mais uma aula, ok? Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima aula.